Oi, mana! No vídeo de hoje eu quero apresentar para você as 8 fases da Lua. Eu já fiz um outro vídeo sobre a Mulher e a Lua, onde eu conto o conto da Tenda Vermelha, mas agora eu quero falar especificamente das 8 fases lunares. As interpretações elas mudam quando a gente pratica e utiliza essa simbologia de 8 fases lunares. Por isso eu vou compartilhar com você, para você também tirar proveito da complexidade lunar e se sintonizar com cada uma dessas energias. O ciclo lunar ele começa com a lua nova, que é a noite da lua escura. A Terra ela faz sombra na lua, por isso a gente não a vê no céu. A energia da lua nova já está esclarecido no seu nome. Nova, semente, vazio, novidade, plantio, semear. Então, durante a energia da lua nova, é interessante a gente entender quais são as sementes que a gente quer semear para esse ciclo lunar. Durante a lua nova, também é importante o recolhimento, a introspecção, porque à noite a luz do luar ela não está presente. Então é um convite para você conhecer as suas sombras, para você conhecer o seu profundo. Da lua nova a gente parte para a lua crescente. A lua crescente é a fase de germinação. A lua crescente é aquele momento em que começa a sair o broto do seu projeto, que começa a sair o broto dos seus sonhos. É um momento que também sai o broto da luz do luar. Um fato interessante também é que durante a lua crescente, o nascer da lua no horizonte, ele é mais cedo, ele acontece durante a tarde. Então, por exemplo, se você tem algum dia que você vê a lua no céu de dia, seja de manhã, seja no período da tarde, você encontra a lua no céu mesmo com o sol. Nesses dias, muito provavelmente é a fase crescente da lua. Nessa fase, você precisa colocar ainda mais intenção, desprender mais energia, você precisa movimentar esse seu projeto para fazer com que ele cresça. Então, a gente chega no primeiro quarto, ou quarto crescente. O primeiro quarto é um momento em que existe o equilíbrio entre a luz do sol e o escuro da lua. Você vê realmente uma linha reta na lua e você consegue ver aquele primeiro quarto preenchido. É um momento de enraizar, que esse broto que germinou, ele está descendo as raízes na terra, aprofundando para se fortalecer e para colher nutrientes. Então, o seu projeto, o seu processo criativo também deve enraizar, deve se fortalecer, reafirmando qual é a sua intenção, reafirmando e colocando em atividade, em movimento, as tarefas necessárias para você concluir o seu projeto, para você realizar o seu objetivo. Então, a gente chega na lua gibosa. A lua gibosa são alguns dias antes da lua cheia, talvez uns 5 dias antes. É aquele momento em que você olha para o céu, mas você não encontra a lua totalmente cheia, ela está quase cheia. E esse momento é o momento da nutrição. Então, o seu projeto ele já passou por todas essas outras fases e ele está cada vez enraizando mais profundamente e se nutrindo das suas ações, se nutrindo do movimento para tomar forma, para cada vez brilhar mais junto com a energia da lua cheia. A lua gibosa é movimento, a lua gibosa é ainda mais intenção, desprendimento. Você precisa colocar em ação, em prática, todas as tarefas que você já planejou e você tem que realizar. Continua firme e forte que o seu projeto ele vai florescer. Durante a lua cheia, a seiva das plantas está na copa, está nas folhas. E todo esse processo de crescente até a cheia, a seiva ela veio caminhando das raízes para preencher, para ficar presente na folhagem, na copa das árvores. A lua cheia também é conhecida como a fase lunar que a gente colhe os nossos frutos, porque a natureza ela floresce. O seu projeto ele está exposto ao mundo. Depois de todo esse período em que você trabalhou arduamente, colocou em prática as suas ações, movimentou a sua intenção, realizou o que era necessário, o seu projeto ele está exposto, ele está visível, ele está
sendo irradiado pela luz do luar. Durante a lua cheia está acontecendo uma oposição entre o Sol e a Lua, e essa característica astrológica pode trazer algum conflito. Então é importante a gente viver a lua cheia como lobas presentes na noite, recebendo a luz prateada do luar e ao mesmo tempo mantendo um equilíbrio interno e mantendo uma consciência presente de que as noites de lua cheia são de muita intensidade e algumas eventualidades podem acontecer. Podem acontecer, inclusive, coisas inesperadas que não são tão positivas para o seu projeto, para suas relações. Então, é importante manter essa consciência de que a lua cheia, ela é linda, maravilhosa, mas ela também traz alguns desafios, que quanto mais consciente, mais presente e integrada você tiver, melhor para atravessar essas possíveis eventualidades. E a gente parte da lua cheia para a lua disseminadora. Na natureza, as árvores frutificam-se. Então é aquele momento em que a gente consome, a gente se nutre de belas frutas, daqueles sabores adocicados, azedos, amargos, da diversidade da natureza. E junto com a lua disseminadora, a gente tem que aproveitar esse último impulso de energia lunar, de raio prateado, para realmente expandir e entregar todas as nossas cartas para aquele projeto. A lua disseminadora te convida a entregar todas as suas apostas e confiar que nesse processo de ciclo lunar você deu o seu melhor. E aqui é o momento em que você vai entregar por completo toda a sua energia, todas as tarefas que são mais importantes a serem feitas, você vai fazer durante a lua disseminadora. Para então, no momento que chega o quarto minguante, você poder pausar, você fazer um momento de revisão. Então, o quarto minguante é igual ao primeiro quarto, só que na posição contrária. E o quarto minguante na natureza é o momento de revisão, é o momento em que as folhas começam a cair. As folhas secas vão se desprendendo, as folhas que não servem mais vão se soltando. E é o mesmo com o seu projeto. Então, durante o quarto minguante, você deve parar, revisar, se perguntar como foi o seu processo até aqui. Entender quais foram as atitudes que foram benéficas, quais foram as atitudes que te prejudicaram durante o seu processo de manifestação. Quarto minguante, a gente segue para a lua balsâmica. A lua balsâmica é, como o nome já diz, um bálsamo. Ele pode doer, sim, mas ele cura. Então, você precisa fazer o seu desapego final. Na natureza, a gente vê a lua balsâmica com essa intensidade das folhas caindo. Tudo que não serve mais para aquela planta precisa se soltar. Se a planta ela não passa por essa poda natural, a seiva que está correndo internamente vai levar nutriente para folhas que já deveriam ter saído, para folhas que já estavam começando a ficar secas e que elas acabam enfraquecendo, gerando esse envio de nutriente desnecessário. Por isso que a natureza é tão sábia, porque ela reconhece que tem alguns processos, que tem algumas folhas que tem que deixar ir. Porque quando você deixa ir, você fortalece a sua natureza, você fortalece o seu tronco, você fortalece a sua raiz e os nutrientes, a seiva, você fortalece a planta como um todo. Então a lua balsâmica, ela inclusive é a lua mais recomendada para você fazer poda nas suas plantas de casa, porque a seiva ela tá toda concentrada na raiz. E essa é a sabedoria da natureza. A natureza nos ensina que é preciso aprender a deixar ir, a permitir morrer, porque com a morte de alguns padrões de comportamento, com a morte de alguns processos, com a morte inclusive de algumas relações, a gente se fortalece, a gente se mantém ainda mais integrada, mais saudável.
e com os ensinamentos da natureza, a gente é capaz de manifestar os nossos projetos e de viver em sintonia com os processos naturais. E antes que esse vídeo acabe, eu tô no meu desafio da Sky e eu preciso de você. Vem, se inscreve, curte e compartilha e vamos trazer mais manas. Eu agradeço todas as manas que estão se inscrevendo, que estão aqui, o nosso canal tá crescendo e eu tô muito feliz. Mas traz mais manas, sabe por quê? Porque com 10 mil inscritos, será uma semana de vídeo diário, passando por cada um dos nossos chakras pra gente alinhar os nossos centros energéticos e conseguir atravessar essa transição planetária com equilíbrio interior. Não tá fácil. E o Brasil, diga-se de passagem, tá um pouco pior, né? Porque foi considerado o pior país com atitudes contra a pandemia. Então, vamos juntas, traz mais manas para se inscrever, porque o conteúdo que eu vou trazer sobre cada um dos nossos chakras é muito importante, é muito libertador e vai te dar essa sensação e essa integração com o seu interior, com harmonia com essa energia interna. Então, vamos juntas. Fui!